Momento de fé. Oferecimento. Hotel Taió. Recebe hóspedes de toda a região e do exterior, oferecendo um delicioso café colonial com sopas. Servindo de segunda a quinta das 18 às 20h30 e todas as manhãs das 6h30 às 9h. Aos domingos servimos um cafezão para você. Contraco em Taió. Marca e qualidade. Telefone 35620016. Ivana, locação de trajes sociais. Telefone WhatsApp 47 99916 7373. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Momento de Fé. Hoje, quarta-feira, queremos desejar a você uma abençoada Páscoa, porque nós estamos na oitava de Páscoa, né? Essa felicidade, essa alegria da ressurreição em Cristo, né? Invocamos sobre nós, então, o sinal da Santa Cruz para iniciar bem esse nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Caríssimos irmãos em Cristo, o Evangelho desta quarta-feira, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos em Cristo, essa linda passagem dos discípulos de Emaús. E aqui também vimos esses dois discípulos de Jesus, um deles chamado Cleófas e o outro não tem nome. Pode ser talvez o meu nome, o seu, né? Quem sabe a gente pode se incluir nessa passagem. E aqui também, assim como ontem, como Maria Madalena ficou cega, né? Não conseguia, e talvez até surda, né? Não ouviu pela voz de Jesus distinguir Maria Madalena. Hoje também vimos que esses discípulos também, né? Não perceberam que era Jesus, a sua voz também não conseguiram identificar e caminharam por um bom tempo. E o reconheceram no partir o pão. E aqui no partir o pão, né? Aqui lembra a nossa Santa Missa. E Jesus desapareceu quando eles perceberam que era Jesus. E aqui fica essa mensagem, né? De nós que estamos nesse mundo, caminhando, esse caminhar com Jesus. E muitas vezes nos sentimos que Ele está tão longe, né? Está tão distante. E muitas vezes Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado, caminha conosco, né? E que a cada Santa Missa nós possamos recordar que Ele vive, Ele está vivo, na hóstia consagrada, no pão consagrado. Ficamos com essa mensagem e pedimos as bênçãos de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão do Imaculado Coração de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de seu castíssimo esposo São José, desde permaneça sobre a tua vida a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos um ótimo dia, ficamos em paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.